A maior batalha está dentro do homem. Pois a solução está com Deus. Mas quem bloqueia a solução é o próprio homem. Deus diz: tudo é feito pelo meu Espírito. Essa é a palavra de Deus. Tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está a solução final. Mas vem o homem e põe um basta nisso. Não, tudo é feito pelo homem. Tudo é feito pelo querer do homem, pela inteligência do homem. Aí cria-se dois caminhos. Aqui nós vamos seguir ao Espírito de Deus ou o entendimento do homem. E como Deus deu grande capacidade ao homem e de autoridade do homem de ter domínio sobre a terra, nós somos levados a crer no que vemos. Somos levados a crer nos sentidos, que as traduções atuais da Bíblia chamam a carne. Quando a Bíblia fala em carne, são os sentidos dos homens. O ver, o ouvir, o olfato, o sentir, é o sentido. E nossa opção sempre fica com o homem. Esquecemos o outro sentido, o mais profundo, o sentido do Espírito Santo. E tudo que o homem faz, a gente pode notar, aparece do lado exterior. Enquanto que o Espírito Santo, ele é o sentido interior do homem. Por isso que o homem, quando se relaciona com Deus, ele, quando tem o poderio, ele levanta grandes catedrais, grandes monumentos. Agora, o Espírito Santo, ele fala na intimidade. E quando se fala na intimidade, o Espírito Santo fala a pessoas. Pessoas como eu e você. Aí nós vamos na Bíblia e vamos encontrar o templo de Deus. E Paulo diz que o templo de Deus somos nós. Quer dizer, eu e você. Deus trabalha na intimidade. Intimidade diz respeito ao indivíduo. O homem não. O homem gosta de trabalhar no coletivo. Por isso que quando ele tem poder, ele faz templos amplos. Trabalha no coletivo. Aí nós vamos ver, com o passar do tempo, surgir o igrejismo. E é lá onde somos convidados a beber das águas da vida. Mas é interessante que, quando vamos à igreja, qual é a experiência? Vamos na igreja, passamos um tempo, nos enjoamos daquela forma. Aí passamos para outra igreja. Durante um tempo, parece grande novidade, vinhos novos, bebida nova, mas daí um tempo, enjoamos daquela. Vamos para outra. Bebemos do seu vinho no começo,
ficarmos alegres, felizes, mas daqui a pouco encontramos algo que não satisfaz. Por que não encontramos satisfação nas igrejas? Por que não nos realizamos no igrejismo? Porque são formas externas de adorar a Deus. Aí está a causa fundamental. Igrejismo é forma externa de agradar a Deus. A Escritura já diz que Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos de homens. Isso quer dizer que Deus tem um outro lugar onde Ele habita. E Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus? Olha a localização onde Deus habita. Deus habita em mim e em você. Deus habita no indivíduo. Foi a casa que Ele mesmo fez como obra de suas mãos. Hoje, está ficando claro isso. Deus não habita no igrejismo. E hoje nós podemos ver que igrejismo é uma forma de ganhar dinheiro. E muitos estão fazendo da igreja um negócio. É um negócio que dá dinheiro. Pois vai dízimo, vai oferta, e ele fica rico. Juntamente com os seus condiscípulos. Quem ficar mais perto do chefe é mais beneficiado. Esse é o igrejismo. Mas estas formas exteriores, como está percebendo hoje, que não lhe está lhe agradando. Há uma forma mais profunda. E essa forma mais profunda tem um fundamento. E o fundamento dessa forma mais profunda é o Espírito Santo. Essa é a grande descoberta deste milênio. O Espírito Santo, o revelador de Deus. E ele vai se demonstrar, não nas formas externas de adoração, mas na forma interna. E essa forma interna tem um fundamento. E a base dela é o indivíduo, é a pessoa, eu e você. É aí que há o encontro com Deus. A descoberta que eu e você somos a igreja de Deus. E que é nessa igreja que é constituída eu e você. Deus tem condição de habitar. E quer habitar nessa fórmula. Eu e você. Deus habita no indivíduo. E através do Espírito Santo, Deus pode trazer Jesus Cristo a cada indivíduo neste mundo. Então podemos dizer que o Espírito Santo faz Jesus onipresente. O Espírito Santo faz Jesus onipresente. Isso quer dizer, Jesus presente em toda parte, em todo lugar. Com esta condição, cada indivíduo pode ter a presença de Jesus. E Jesus, nós sabemos, Jesus é a profundidade de Deus. Toda a riqueza que há em Deus, todo o poder que há em Deus. Jesus disse, o Pai entregou a mim. Aí está a riqueza de Deus. A riqueza de Deus está em Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai tornar Jesus Cristo onipresente neste mundo, em cada geração. Com esta fórmula,
Nós, o indivíduo, eu e você, nos tornamos o templo de Deus, a igreja do Deus vivente. A carta viva. E vamos ter um mestre conosco. E o mestre é o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito que deu forma a este mundo, quando este mundo era sem forma e vazio. O Espírito Santo é o entendimento de Deus. E ele deu forma a este mundo. Neste mundo havia todas as condições. Mas quem deu forma foi a inteligência de Deus. Por isso que a inteligência de Deus é o melhor para o homem. É o Espírito Santo a melhor receita para o homem. Para mim e para você. Ele é o entendimento de Deus, a inteligência de Deus, a vontade de Deus, que vai se fazer presente, patente, tomando de Jesus Cristo a profundidade de Deus e atualizando esta profundidade em nossa vida, na minha e na sua. E assim nos tornamos o templo de Deus, a igreja do Deus vivente. Esta é a verdadeira igreja. Com esta percepção, nós vamos entender a família de Deus, que bebe de um só vinho, que bebe de uma só água. E essa água é o Espírito Santo. Ele não vai beber em cisternas rotas. Isto é, ensinamento de homens. Por isso que as Escrituras dizem, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Temos que repetir isso. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isto coloca que os filhos de Deus não são dirigidos por cisternas rotas. Isto é, por ensinamentos, doutrinas, dogmas de homens. Então, cumpre a nós ter esta experiência. Com quem? Com o Espírito Santo. Pois Deus já tem mostrado isso. Tudo é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Onde está a direção? No Espírito Santo. E Ele quer derramar desse Espírito sobre toda a carne. Deus disse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E agora nós estamos no tempo do fim, que nós não sabemos o quanto vai durar esse tempo do fim. Pois o tempo da plenitude já passou. A plenitude foi o tempo de Cristo. Cristo representou a plenitude de luz maior no mundo. Mas agora estamos a 2000 anos da luz maior. Então cremos que estamos indo para o tempo chamado do fim. Só que estamos lidando com o eterno. Nós não sabemos a duração desse tempo do fim. Se vai durar 1 milênio ou mais. Mas o tempo que estamos andando é para o tempo do fim. Pois o fim fala de um juízo. O fim fala de um lago de fogo. O fim fala em Isaías 25, o fim da morte. O lugar onde a morte vai morrer. E a morte, nós sabemos que é o pecado. Aquele que pecar morrerá. E nós sabemos que o causador do pecado foi Lúcifer, um anjo de luz. Quando esse anjo de luz for lançado no lago de fogo, e quando ele for consumido no lago de fogo, a morte morreu. Aí vai se cumprir Isaías 25, a morte da morte. Aí o céu vai voltar como era antes. Não haverá mais em todo o universo de Deus a mancha do pecado. Então não haverá
Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo Satanás. Um universo dividido. Mas haverá, segundo Isaías 25, um universo, um só universo. Um só Deus. Não dois deuses. Um Deus do bem, outro Deus do mal. Mas um só Deus. Quando a morte morrer. Ou quando o anjo de luz, que agora é trevas, foi consumido no lago de fogo. Aí a morte morreu. Porque o pecado desapareceu do universo. Aí veremos um mundo todo para Deus. Onde a lágrima e o sofrimento será tirado, varrido do universo. Teremos um universo só. Não um universo dividido. Deus no céu e sofrimentos e lágrimas no inferno. Isaías 25 termina com isso, com a morte da morte. Mas somente sendo nós dirigidos pelo Espírito é que encontraremos o caminho da unidade. Pois, quando nós ficamos na mente do homem, nós caímos no igrejismo, nas mentalidades e propostas do homem, que são as formas exteriores de mostrar Deus. Temos que beber de um vinho que nos unifica a todos. A água viva que é o Espírito Santo. Essa que vai nos lançar para a forma da eternidade. Dentro de um espaço, o espaço de intimidade com Deus. E essa intimidade é o indivíduo, não o coletivo. Não privilegia o coletivo. Deus não trata com o coletivo. Deus trata com o indivíduo. Essa é a boa nova dos nossos dias. Temos que conhecer o Espírito Santo. Ele é que vai nos conduzir a essa plataforma de intimidade com Deus. Você e ele. É desse modo que nós vamos ter experiência com Deus. Uma experiência profunda. Vamos entrar nas águas profundas do Espírito Santo. Agora estamos caminhando para este conhecimento. E de agora em diante, isso será aprofundado. Nós seremos cada vez mais abençoados. É uma boa nova, né? Formas exteriores e formas interiores de encontrar a Deus. O Espírito Santo é o lado interior. É o tratamento do indivíduo. Indivíduo e Espírito Santo. É uma boa nova, né?